E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Movida. Por quê? Porque ela tá tendo uma grande desvalorização, mas ela não tá apanhando, estão jogando a Movida do penhasco. Então a gente vai trocar uma ideia para ver, com base nos ruídos de mercado, essa especulação negativa e pessimista, e com base nos fatos, que são os resultados que ela está gerando, se isso daqui consegue casar e realmente faz sentido toda essa desvalorização. Então a gente vai estar trocando uma ideia sobre esse tema. É claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, dá o like aqui, senta o dedo no like, dá essa força aí pra gente, compartilha com a galera pro canal crescer. Valeu, meus queridos, e bora lá! Para vocês entenderem um pouco do que eu tô falando, a gente tá aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece ou não utiliza, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Então o ticker da empresa é MOVI3, preço atual de 7,40, mínima de 7,40 e máxima de 17,76. Quando a gente olha aqui a questão de desvalorização, uma desvalorização de quase 56% nos últimos 12 meses. Quando a gente visualiza aqui em questão gráfica o preço do valor da ação, ela no caso está a 7,40. Em dois momentos ela teve esse preço de cotação. Aqui em dezembro de 2018 e aqui em 2020 no período de fechamento. Onde que eu estou querendo chegar? A empresa ela está em um valor de cota, comparado ao valor de cota de 2018, porém ela não é mais a mesma empresa de 2018, ela já tem um nível de receita, um nível de operacional muito mais robusto, uma quantidade de carros muito maior. E aqui em 2020 nós tínhamos um cenário extremamente incerto, onde a economia estava praticamente parada por conta dos fechamentos. Em 2022 temos um cenário incerto sim, mas uma economia ativa e andando. Então nós estamos em dois níveis de preço, porém com uma empresa muito mais robusta do que em 2018 e um cenário muito mais ativo do que em 2020. E agora vamos dar uma olhada no relatório do terceiro TRI de 2022 para a gente fazer aquela comparação entre ruídos e notícias dizendo que as ações vão performar extremamente mal e os fatos, que é como as ações estão performando, mesmo com taxa de juros elevada. Então a gente consegue ver aqui receita líquida, crescimento de 66,1%, receita líquida de locação de veículos expande 65%, conquista de 1,1 milhões de novos clientes, frota alcança 213 mil carros, crescimento de 26%, EBITDA com crescimento de 50% em relação ao terceiro TRI de 21%, mas a métrica que está impactando um pouco negativamente é a questão de lucro líquido aqui, que teve uma queda de 63,9%. Aquisição da Drive on Holidays, que é aqui, ó, com 3 mil carros em Portugal, marca o início do processo de internalização. Então, ruídos e notícias dizendo que as coisas vão performar muito mal. Fatos é a empresa crescendo receita, crescendo EBITDA, crescendo o nível de carros. Caiu sim em termos de lucratividade, mas aqui é válido lembrar o seguinte: estamos com uma empresa de crescimento que possui dívida em um cenário de taxa de juros elevada e a empresa está dando lucro. Então ela não está nem fechando com prejuízo, ela só está dando menos lucro, ela não está dando prejuízo. E ainda está fazendo expansão em uma questão do exterior aqui em Portugal, também diversificando em uma moeda. Claro que não é algo tão impactante, mas é mostrando um cenário do seguinte: a empresa ela está crescendo quase todas as taxas dela e ela ainda está expandindo, fazendo aquisições. E quando a gente olha aqui a questão da DRE dela, da demonstração de resultados, a gente vê aqui na última coluna, o terceiro TRI de 22, e eu trouxe vocês aqui para a gente ver a questão da despesa financeira. Quando a gente vem aqui no resultado financeiro, a linha de despesas financeiras da empresa, a gente consegue acompanhar aqui ao longo dos trimestres, ela vem aumentando, isso é normal, por quê? Porque nossa taxa de juros ela veio subindo para combater a inflação ao longo do tempo. Então a gente consegue ver que o peso da despesa financeira aqui é muito grande, na casa de 637 milhões. Mas o que é legal da gente olhar essa questão aqui? Primeiro ponto é de que, apesar de a taxa estar alta e ela ser uma empresa de crescimento e que se endivida para poder crescer, ela está fechando com prejuízo. Beleza. Segundo ponto, em algum momento, essa taxa de juros ela tende a cair um pouco. E quando essa taxa de juros cair, esse peso da despesa financeira ela também vai ser menor. Ou seja, se você vai reduzir despesa financeira, você vai abrir margem para lucro. A empresa vai performar melhor em termos de lucratividade. E aí tem gente que fala assim, mas pô, a dívida dela tá um pouco puxada, né? Tá ali na casa de 3 vezes de dívida líquida sobre EBITDA.
Aí você tem que pensar o seguinte, você está investindo em uma empresa que ela tem ativos reais e que são precificados tecnicamente de forma diária, se você for parar para pensar, né? Apesar de não serem ações, o seu veículo você consegue ter um norteador de preço ali de quanto que ele está valendo. Então você tem um norte de quanto ele vale e em algum momento, se você tem um cenário econômico extremamente ruim, igual as pessoas estão projetando, ela não vai ter problemas com essas questões de dívida, porque ela tem ativos líquidos. Então você poderia pensar o seguinte, ela consegue se desfazer de parte desses ativos, de parte desses veículos, ela consegue honrar com as dívidas, então ela consegue fazer essa manobra. Em meio a um cenário onde a economia realmente desaqueça a um nível que ela fique com os ativos ociosos, ela conseguiria estar liquidando isso de forma rápida, porque um carro, você sabe que você consegue vender ele de uma forma extremamente rápida, principalmente se você reduzir um pouco essa questão de margem, então você tem essas manobras que você poderia estar fazendo em reduzir esses ativos ociosos, quitar um pouco de dívida, então você consegue fazer esses alinhamentos ao longo do tempo. Então, ter a dívida não necessariamente vai ser ruim aqui, porque ela tem esse escape que, se ela precisar, ela consegue liquidar esses ativos a um preço atrativo de mercado e em uma velocidade até que rápida. Aí você poderia falar, pô, mas o lucro caiu quase 64%, né? Será que não tá ruim? Então agora eu planejei aqui no Excel o seguinte, eu peguei o lucro do terceiro TRI apenas e o lucro dos 9 meses de 2022, e aí eu fiz duas estimativas para a gente calcular a relação de preço-lucro e de dividend yield que a empresa está apresentando, e vocês vão ver que os resultados são surpreendentes, porque ela é uma empresa de crescimento e você vai ver que ela está se pagando rapidamente em PL e remunerando de forma atrativa em questão de dividendos. Então agora, para a gente dar uma olhada, o que eu fiz aqui? Eu peguei o valor de mercado das ações da Movida no dia 9/12 de 22, que está na casa de 6.681 milhões de reais. Peguei o lucro do terceiro trimestre de 2022, que ficou na casa de 90 bi. O lucro dos 9 meses de 2022, que acumulado está dando na casa de 538 bi. E daí eu projetei eles aqui de forma anualizada de dois padrões. O primeiro é colocando os 90 milhões de lucratividade do terceiro TRI, replicando ele para os 4 trimestres, porque o mercado ficou muito preocupado com essa questão, né, dessa queda brusca, então eu repliquei ele e ficou um total de 360 milhões no ano. E o segundo é pegando esses 9 meses, projetando uma média de quanto que seria o quarto TRI, então ficou um total de 717 milhões aqui de resultado. Então, aqui do lado, eu fiz as métricas de preço-lucro e dividend yield com base nessas lucratividades anuais aqui, se norteando por esse preço de valor de mercado do dia 9, que é na casa de 2.680. Então, aqui no primeiro, que seria uma lucratividade de 360 milhões no ano, o preço-lucro da Movida seria de 7,45, extremamente reduzido, inferior a 10, e é uma empresa de crescimento, é válido lembrar. Na questão de dividendo aqui, eu peguei o payout médio que a empresa gera, que é na casa de 40%. Então, ela distribui 40% dos lucros para o acionista. Então, pegando esse lucro de 360 milhões, distribuindo apenas 40% dele, a gente teria um dividendo de 5,37. Ou seja, com essa estimativa anualizada de lucro extremamente pessimista, com muita queda, utilizando do resultado do terceiro TRI, que foi um resultado com 64% de queda nos lucros, a gente teria um preço-lucro de 7,45 e um dividendo de 5, isso numa empresa de crescimento. Não seria nada mal, porque se você for parar para pensar, ela já tem um preço-lucro atrativo e um dividendo interessante, e ela ainda é uma empresa que ela vai expandir. Já quando a gente utiliza o lucro acumulado dos 9 meses de 2022 e mais uma média aqui no quarto TRI, ficaria com esse lucro de 717. O preço-lucro extremamente reduzido, na casa de 3,74 e um dividendo na casa de 10. Ou seja, o cenário mais próximo do que a gente vai ver ela entregar esse ano pode ser que seja esse resultado de lucro de 717 milhões. A gente estaria com um preço-lucro extremamente atrativo e reduzido, um dividendo muito interessante e lembrando mais uma vez que é uma empresa de crescimento, que ela ainda pode e muito provavelmente vai melhorar muito essas operações em níveis de receita, em níveis de margem e em níveis de lucratividade, e que quando você tiver uma queda nessas taxas de juros, você teria esse peso da despesa financeira saindo um pouco do resultado e abriria margem para mais lucratividade, o que melhoraria todos esses indicadores aqui. E um último ponto para a gente trocar uma ideia, só para a gente
conseguir visualizar se tem mais alguma simetria. Então, até agora, a gente já conseguiu visualizar o seguinte: a empresa está crescendo, ela está comprando, ela está com mais carros, ela está com mais receita, ela está com mais tudo, porém menos lucro. Mas a gente já viu que, apesar disso, ela ainda ficaria com preço, lucro e dividend yield interessante, e que, apesar do cenário de taxa de juros alta, ela ainda está gerando lucro e não prejuízo. Então, tudo isso é um ponto positivo para essa empresa e ainda está fazendo aquisições. Uma outra simetria que a gente poderia olhar é a seguinte: qual que é o par de comparação aqui que a gente poderia ter? Que é a empresa mais premium que lidera o mercado, a Localiza. A Localiza, no dia 9, ela tinha um valor de mercado de algo próximo de 52 bilhões, enquanto a Movida, um valor de mercado de 2.680, ou seja, praticamente 20 vezes o valor de mercado da Movida é a cotação da Localiza. Porém, quando a gente olha no nível de receita líquida de 2021, que foi apresentada por ambas, a Movida apresentou metade da receita da Localiza. E em relação a lucro, ela não chegou a ser metade, mas assim, foi um pouquinho menos do que a metade. Mas assim, se você for olhar comparando as duas, você vai conseguir perceber que tem alguma assimetria aqui nesse processo, porque a Movida, ela está sendo vista pelo mercado como uma coisa muito incerta e muito pessimista, e a Localiza, ela está sendo vista como uma coisa muito premium, uma empresa que ela vai dar muito certo e ela vai dominar tudo. Então é isso que o mercado diz quando a gente olha para esse nível de cotação aqui em relação aos resultados de receita, lucro e todos os outros resultados de crescimento que as empresas geram. Então, eu quis trazer esse tema aqui apenas para você conseguir visualizar. A diferença de receita e lucro, ela não é tanta assim, porém, em relação ao valor de mercado, a Localiza tem quase 20 vezes o valor da Movida. E depois de tudo isso que a gente trocou de ideia, comenta aqui embaixo a sua opinião. Você acha que as ações da Movida estão descontadas ou você acha que realmente ela deveria estar valendo isso, que a Localiza que é a que vai dominar tudo? Comenta aqui e deixa a sua opinião pra gente. Comenta também se você investe em alguma dessas duas ou se pretende investir. Eu não invisto nas ações da Movida diretamente, eu invisto em uma posição bem relevante indiretamente através da Simpar, que é uma holding que detém as ações da Movida. E com base em tudo que eu vejo, eu acredito sim que a Movida ela está muito descontada, mas é apenas uma opinião e não necessariamente eu esteja correto, pode ser que eu esteja totalmente enviesado e errado, até porque por conta da minha própria posição em Simpar, que eu vou ser tendencioso a achar as ações da Movida interessante porque eu as detenho de forma indireta. Mas no final vai ser só o tempo para nos mostrar se a Movida está sendo trabalhada em preços muito descontados ou se realmente o mercado está correto. Então só os próximos resultados para a gente conseguir visualizar se ela vai trazer resultados interessantes e muito provavelmente isso vai acabar puxando a cota para cima. É claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aqui no like, dá essa força aí pra gente, compartilha com a galera pro canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!